Bom, bom dia. É, eu vou dar início à aula, tá? Então, seguindo lá o ciclo do sangue, então eu já falei acerca, pelo menos, dos principais fatores que nós utilizamos, segundo a Portaria 158 de 2016, o que precisa constar na análise, né, das entrevistas em relação aos candidatos à doação. E aí eu preciso falar sobre como é que se faz essa triagem, pelo menos dar uma visão geral da parte da triagem e, em seguida, sobre as formas de doação. Aqui, nessa aula, eu vou falar basicamente de dois tipos de doações. A doação normal e nós temos a doação por aférese. Além dela, ainda tem um terceiro tipo de doação, doação autóloga, que eu vou comentar sobre ela, mas é um tipo de doação bem específica para poder ser liberada, tá? Então, assim, em relação a essa parte de triagem de doadores, o que eu preciso dizer a vocês em relação a essa parte da triagem? Nós precisamos analisar, de forma geral, todas as pessoas, todos os candidatos à doação. Então, como eu disse lá naquela aula sobre ciclo do sangue, o nosso grande problema em relação aos candidatos ou às pessoas que vão até os hemocentros realizar a doação, elas não vão por um sentimento de fato altruísta, e sim elas vão por algum outro motivo, que geralmente é realizar esses exames, porque faz parte da seleção desses candidatos, especificamente da bolsa de sangue. Então, eles vão para procurar realizar um exame de HIV, um HTLV, um sífilis. Geralmente é mais por conta do HIV. E o banco de sangue em si, ele não é um local adequado para a pessoa ir lá querer fazer assim, vou fazer a doação de quebra, né? Eu vou fazer esses exames sorológicos obrigatórios que eu preciso saber sobre o HIV. O banco de sangue em si, quando a gente trabalha com HIV, para HIV, o banco, ele adota, como eu posso dizer, testes extremamente sensíveis. Então, que eles vão tentar detectar um tempo curto para saber se a pessoa ela teve contato ou não com o vírus. Então, às vezes, pode acontecer, por exemplo, de um resultado, ele der um positivo, por exemplo, para HIV, mas que não é necessariamente por conta que a pessoa ela está com HIV, mas é porque o teste ele é extremamente sensível, ele precisa dessa sensibilidade para poder tentar rastrear o máximo possível dessas pessoas. Então, quando a gente fala de candidato à doação, a gente precisa falar algo indiretamente que é de educação à doação, que é justamente as pessoas que, de fato, elas se enquadram naqueles critérios. Pessoas que não fazem uso de drogas ilícitas de modo geral, pessoas que não são elitistas, fumantes, pessoas que não têm uma vida muito regrada a questões sexuais. Então, realmente, a gente precisa dessas pessoas que tenham esse tipo de consciência. A doação ela precisa de pessoas que tenham uma vida mais, assim, digamos assim, equilibrada para ela Começou a tua aula, poder Felipe? doar esse sangue. Tá? E isso é que Enfim, tá complica esperando pra bastante a te nossa começar a vida. assistir, ó. Porque as pessoas, elas, Ela não colocou? infelizmente, elas vão para as doações por esse outro lado. Tá? Bom, e aí, dessa parte de candidato à doação, quando ele passa esse processo desses critérios de seleção bem específicos, a gente precisa avaliar se a pessoa está apta ou inapta para poder fazer essa doação. Se a pessoa está apta, ela segue no fluxo do ciclo do sangue. Se a pessoa ela está inapta, tá? Aí ela pode ser uma inapta temporária, que aí depende muito do que for identificado dessa inaptidão, pode ser de alguns dias, horas, horas que eu digo 12 horas, ou até mesmo um dia, 24 horas,
ou até mesmo de meses, de 6 meses até 12 meses. Ou a pessoa ela é caracterizada como inapta definitiva, é algo que foi identificado durante o processo de entrevista que ela não vai mais poder doar o sangue. E isso fica registrado no Hemocentro, por exemplo, se ela vai ao Hemocentro aqui de Belém, ok, que é a central, e ela foi a algum Hemocentro regional, como nós temos em Marabá, em Santarém, por exemplo, ela pode até chegar lá para fazer a doação do sangue, mas ela sempre vai recair nesse mesmo problema, porque ela já está caracterizada como inapta definitiva. Por mais que ela vá para outro estado querer doar esse sangue, ela também vai ser caracterizada como inapta definitiva, por conta de uma coisa, de um detalhe que foi identificado, como doença de Chagas, por exemplo. Tá? Então, as pessoas que chegam ou as pessoas que vão realizar a doação, em qualquer momento durante o ciclo, o registro dessas pessoas ficam lá, guardados, muito bem protegidos, para a gente poder garantir justamente essa segurança, identificar essas pessoas que são consideradas ou que foram identificadas como inaptas, para a gente ter uma segurança durante todo o processo da sequência aí do sangue e também fazer a rastreabilidade. O que isso quer dizer? Pode acontecer em algumas situações, por exemplo, que a pessoa fez a doação do sangue, tudo direitinho, fez os testes não acusaram nada. Beleza, tranquilo. O problema vem depois. Porque se essa pessoa, ela de repente, os testes deram negativos, mas aí 1 ou 2 semanas depois, ou um mês depois, após essa doação, ela descobre que um desses resultados deu positivo, por exemplo, HIV deu negativo, e aí ela decidiu fazer de novo por conta própria, sabe-se Deus por quê? Um mês depois, e aí deu resultado positivo. Ela tem que retornar lá para o Hemocentro para poder avisar, olha, eu fiz um teste para HIV, eu fiz aqui com vocês, deu negativo, eu fiz agora em um laboratório particular e ele deu resultado positivo. Aí o que o Hemopa faz, ou qualquer outro Hemocentro ou agência transfusional, como ela tem lá os dados dessa pessoa, tudo guardado, então ela vai coletar uma nova amostra, fazer todos os testes para poder identificar se houve o que a gente chama de soroconversão, que antes era negativo, agora é positivo. E se for confirmada essa soroconversão, a gente tem que ver se aquele sangue saiu do hemocentro para onde ele foi. Isso é a rastreabilidade, identificar se aquele sangue foi para algum tipo de receptor. E se foi para um receptor, fazer todos os testes novamente no receptor para saber se realmente ele foi ou não contaminado, se houve também esse tipo de soroconversão. Isso acontece? Acontece. Tá? A gente diz que a doação de sangue ou a transfusão sanguínea é um processo muito seguro, e é seguro, mas tem esses detalhes que pode acontecer e que a gente precisa fazer o caminho, que a gente chama de rastreabilidade, né? Percorrer todo esse caminho para saber o que aconteceu com aquele sangue, para onde ele foi, se aquele paciente que recebeu esse sangue, ele também está contaminado. Era o que acontecia antigamente quando nós não tínhamos esses testes como sendo obrigatórios. Então, acontecia muito isso. Então, por isso que eles se tornaram obrigatórios nesse momento. E quando a pessoa ela chega lá no Hemocentro, então ela pega, não que ela pegue, mas ela tem que estar registrada. Então, quando a gente chega lá para fazer aquele cadastro, né? Precisamos apresentar um documento elegível com foto, porque a gente precisa de todas essas informações, nome completo, data de nascimento, todas as informações, todas mesmo, para a gente poder entrar em contato, por exemplo, caso queiram ou precise entrar em contato com o candidato, com a pessoa, então a gente precisa dessas informações. Até mesmo para a gente poder saber, por exemplo, quando foi a última vez que a pessoa foi lá no Hemocentro fazer a doação. Ah, foi há 5 anos, ok. Está aqui a data da última vez que você veio no Hemocentro, né? Você veio aqui em 2015, né? Em fevereiro de 2015, está aqui a data. Então, essas informações, elas ficam sempre registradas, guardadas mesmo. É algo que até faz parte da lei em relação aos dados da área da saúde, em que qualquer clínica, hospital, até serviços de hemoterapia, eles precisam guardar essas informações de todos os candidatos ou de todos os pacientes por um período aí de 20 anos.
Por mais que a pessoa tenha ido uma única vez naquela clínica, por exemplo, a clínica ela precisa guardar essa informação desse paciente por um período de 20 anos. Se finaliza esse período de 20 anos e aquela pessoa não retornou mais à clínica, então a clínica ela pode se desfazer desse dado. Mas se nesse período, 10 anos depois, a pessoa apareceu de novo naquela clínica, ela precisa guardar por mais 20 anos. Tá? É assim que funciona o registro dessas informações. Então, nos hemocentros também se aplica a mesma coisa. Então, a gente precisa de todas as informações em que elas ficam registradas para que toda vez que o candidato for ao local, pelo menos a gente possa acessar de novo essas informações e confirmar todas elas. O nome, a nacionalidade, filiação, ocupação, o endereço, telefone. Endereço e telefone é muito importante, porque sempre muda, né? Ver o registro no serviço de hemoterapia, porque cada candidato tem um número específico, tem um registro específico, e essa data aí do comparecimento, ou do último comparecimento, se for o caso. Então, essas informações elas ficam registradas lá. Tá? E aqui eu falo sobre esse sigilo, né? Essas informações do doador especificamente, então elas são muito bem guardadas. Eu quero dizer que não é qualquer pessoa que tem acesso a essas informações, mas algumas informações são importantes para a gente poder ter uma ideia, por exemplo, de quantas doações foram realizadas durante o mês, ou na última semana, no último ano, numa campanha. Então, essas informações dá para a gente conseguir. Agora, informações sobre o doador especificamente, o que deu de resultado dele. Vamos acessar aqui a parte da sorologia, o que deu a tipagem, outros tipos de testes que foram realizados e tal. Isso eu não posso. Até mesmo, eu não posso dizer quantos candidatos foram considerados aptos a doar sangue ou quantos candidatos foram considerados inaptos. Essas informações muito específicas em relação ao doador, a gente não tem informação. A gente, a população de modo geral. O Hemocentro, ele tem? Tem, mas é muito restrito somente a eles e o máximo que eles pegam de informação é em relação à quantidade de doações ou o quanto tem no estoque, que aí eles colocam lá quanto tem de estoque em relação aos tipos sanguíneos. Só isso, mais nada. Eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, no EMOPA, e eu quero fazer uma pesquisa em relação às informações do doador. Esquece, não pode. Isso é garantido por lei. Nenhuma pessoa pode ter acesso a essas informações bem específicas em relação ao doador. É obrigatória a disponibilização do candidato de um material informativo. Olha, está na lei, tá? Isso aqui está na lei. Mas, na prática, dificilmente funciona. Dificilmente mesmo. Porque eu já acompanhei várias visitas ao EMOPA e realmente você não consegue ver esse material informativo. Deveria ser espécie de uma cartilha, pelo menos tendo todas as informações básicas. O que é a doação, para que serve a doação, a doação é um ato altruísta, né? Sobre os processos de doação, a doação é um processo seguro, você não tem problemas, você faz vários tipos de exames para poder comprovar ou não, tranquilo, sabe? Então, essas informações bem básicas sobre o processo de doação, sobre as infecções que são transmitidas pelo sangue, em que a gente é obrigado a fazer esses exames, né? Fazer doença de Chagas, hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, HTLV. Então, essas informações, elas deveriam estar em uma cartilha, um material informativo para o candidato à doação, para que ele tenha pelo menos uma noção geral do que funciona ou de como ocorre esse ciclo do sangue. Então, esse está sendo o nosso, pelo menos eu vejo dessa forma, um impedimento, um empecilho para que a doação ela tenha uma proporção muito maior. Então, esse material informativo, assim, tá na lei, mas na prática você dificilmente vê, pelo menos no EMOPA. No IEB, eu não sei dizer se tem também esse material informativo. Sobre a triagem em si. Então, a triagem clínica, então todo esse processo é antes da triagem. A pessoa chegou, fez lá o cadastro, né, do ciclo do sangue, seguindo aí o ciclo,
fez o cadastro, está tudo direitinho e tal, não sei o quê. Agora vamos para a segunda parte do ciclo. Vamos fazer o quê? A triagem clínica. Então, essa triagem clínica, para a gente avaliar o histórico clínico e epidemiológico do candidato. Ver como é que está a saúde dele nesse momento, ver os comportamentos, os hábitos desse candidato, para saber se ele realmente vai poder doar o sangue, e aí ele pode seguir o fluxo, ou se foi identificado alguma coisa, um detalhezinho, que isso faz com que ele não possa doar o sangue naquele momento, ou ele não possa nunca mais doar sangue. Certo? Então, essa triagem, ela é feita por algum profissional do nível superior da área da saúde. E eu coloquei aqui, capacitado para essa atividade, porque as pessoas que realizam a triagem, elas passam por um processo de capacitação e atualização constante. Dentro da Política Nacional de Sangue, tem uma característica, ou tem um ponto bem específico, em que as pessoas que atuam nessa parte, elas precisam passar por um processo de atualização, porque você precisa fazer perguntas bem específicas e você precisa ter uma postura muito, eu diria assim, muito profissional para você fazer perguntas específicas. Tipo, você não vai poder rir, você não vai poder, tipo, balançar a sobrancelha, julgar o candidato. Não, você tem que ser uma pessoa mais neutra possível para poder fazer as perguntas necessárias para poder identificar se a pessoa está apta ou não à doação de sangue. Tá? Geralmente, quem faz essa triagem clínica é um enfermeiro. Quando não tem um enfermeiro para poder fazer essa triagem, pode ter uma outra pessoa, um outro profissional que seja da área da saúde, mas que ela possa, por exemplo, estar sob a supervisão médica. Ah, eu não tenho enfermeiro, mas eu tenho um médico. Ok, o médico, então ele substitui o enfermeiro, então ele sabe quais as perguntas que ele precisa fazer. Ah, eu não tenho médico para fazer a entrevista, eu só tenho enfermeiro. Ok, o enfermeiro também está apto para fazer essas mesmas perguntas, para fazer essa triagem clínica, essa entrevista. Mas aí eu tenho que ter um médico para poder supervisionar todo esse trabalho sobre a triagem clínica. Porque caso tenha uma dúvida especificamente sobre a triagem, então tem como a pessoa consultar o médico para poder tirar essa dúvida. Então, funciona desta forma. E a triagem ela é realizada toda vez que o candidato vai lá para o hemocentro, então ele faz essa triagem clínica, que é justamente a parte da entrevista. Não importa se a pessoa é doadora frequente, ela doa 3 vezes ao ano, ela está aqui todo ano, isso não importa. Ela sempre vai passar por esse mesmo caminho, esse mesmo ciclo, para a gente poder garantir que realmente a pessoa ela tem lá todas as condições necessárias para fazer a doação de sangue. Então, sempre é realizada a mesma coisa, sempre checa os mesmos dados. A pessoa pode morar 10 anos no mesmo endereço e ter o mesmo telefone. Mesmo assim, a gente precisa checar essas informações para saber se não houve alguma mudança. Por exemplo, um númerozinho, né, um número do contato telefone pode fazer uma grande diferença. Então, por isso que a gente precisa checar o tempo todo essas mesmas informações. Então, a triagem clínica aqui, que eu estava falando, ela é dividida desta forma, tá? Nós temos a pré-triagem, a triagem hematológica e a entrevista. O que seria cada uma dessas fases dentro da triagem clínica? A pré-triagem é a gente checar dados bem importantes. A idade, ver se a pessoa está dentro da faixa etária ideal para fazer a doação de sangue, que eu coloquei de 18 a 60 anos. Pessoas mais jovens, 16, 17 anos, pode fazer a doação desde que esteja acompanhado pelo responsável para poder assinar os documentos necessários. Só que aí na parte da entrevista em si, a pessoa não entra, o responsável. E pessoas acima de 60 anos podem doar sangue? Podem, mas aí a gente tem um grande probleminha que é o quê? A idade máxima para uma primeira doação, que a gente coloca em torno de 65 anos. E aí a pessoa pode doar no máximo até aos 69 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Antes de completar 70 anos. Então, nós temos esses detalhes que precisam ser verificados, além do peso. Então, o mínimo necessário é de 50 quilos. Você atingiu 50 quilos, você já pode doar sangue, se você obedecer esses critérios da idade especificamente.
Depois é verificar os sinais vitais. Sinais vitais aqui, a gente não pensa só, vou só verificar como é que está a pressão. Não, sinais vitais você checar a temperatura, você checar a frequência cardíaca, você precisa ver, na verdade, quantos batimentos por minuto está ali aquele pulso, aquela frequência, e depois realmente verificar a pressão arterial. Por que a gente precisa checar essas informações aqui? Porque às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, que ela está meio febril, ela pode estar numa síndrome gripal, ou como nós moramos num local em que há uma grande circulação de arbovírus, por exemplo, então nós temos várias doenças consideradas doenças febris, que a gente não sabe exatamente qual é o tipo de arbovírus. Então a temperatura é importante para a gente poder checar mesmo se a pessoa vai poder doar sangue. O pulso e a frequência e a pressão arterial é para saber se a pessoa ela não tem algum tipo de problema cardíaco ou relacionado que possa estar alterando essas informações. Então, a gente precisa checar esses sinais vitais antes. A pessoa passou por essa parte, está tudo certo? Segue fluxo. Próximo é a triagem hematológica, que aí a gente vai checar como é que está a quantidade de hemoglobina ou de hematócrito. E aí, como eu falei da vez passada, a gente tem um mínimo e a gente tem um máximo para poder analisar em relação à quantidade de hemoglobina. Tá? Eu falei que aqui na nossa região norte, nós temos um grande problema em relação à quantidade de hemoglobina, por conta da nossa alimentação, que ela é um pouco deficiente em relação a ferro, apesar de ingerirmos uma grande quantidade de açaí. Então, o que diz aqui de 12,5 para as mulheres e 13 para os homens, por exemplo, aqui a gente diminui um pouquinho. Então, a pessoa está com 11, a gente ainda considera 12, a gente ainda considera, dá para fazer a doação de sangue, mas a gente tem que colocar uma espécie de uma observaçãozinha na bolsa para poder dizer que houve a coleta, mas ela está assim, no limite máximo do que pode ser coletado para poder fazer essa doação. Pessoas que estão muito abaixo, 10,5, 10, 9, 8, 7, 4 gramas por decilitro, jamais poderão doar o sangue. Na verdade, acabam sendo orientados a procurar um médico, geralmente um médico hematologista, para poder investigar porque a pessoa está com uma quantidade de hemoglobina ou hematócrito muito baixo. E aí eu falei sobre a quantidade de hemoglobina máxima de 17 ou acima de 17. Isso não é bom, porque isso também indica que o paciente, no caso, o candidato, ele está com algum problema de saúde. Quantidade de hemoglobina muito elevada pode ser indicativo de uma produção exagerada de hemácias, e aí isso exige também uma maior quantidade de hemoglobina. Pode ser um caso, por exemplo, de policitemia vera, que é um tipo de alteração hematológica lá na medula óssea, em que o paciente ele começa a produzir ou a sintetizar uma quantidade acima do necessário em relação à quantidade de hemácias. E aí a gente consegue verificar na pessoa, que a pessoa ela fica um pouco mais rubra do que o normal. A gente faz alguns exames e vê que realmente a quantidade assim, de células sanguíneas está muito elevada. E aí a gente vai investigar mais um pouco e considera que a pessoa possa estar realmente com policitemia vera. O que eu quero dizer em relação à questão da triagem hematológica em si é essa informação. Então, a gente precisa, teoricamente, centrifugar, quando a gente trabalha com hematócrito, então a gente precisa, por exemplo, centrifugar o sangue e ver o que acontece com esse sangue. Ou seja, eu preciso ver como é que está a relação entre a quantidade aqui de hemácias ou de células sanguíneas em relação ao plasma. E a gente chama de hematócrito porque antigamente a gente utilizava capilares e a gente tinha uma tabela em que a gente colocava, né, o capilar nesta tabela para a gente poder identificar mais ou menos onde era que estava a massa de células sanguíneas em relação ao plasma. E isso, a gente chega nessa informação aqui. Então, o que a gente considera de hematócrito normal, ou seja, a relação entre a quantidade dessas células sanguíneas em relação ao plasma, a gente considera em torno de 45%, mais ou menos como sendo um hematócrito mais ou menos normal. Abaixo de 40, significa que a pessoa está com, pode ser característico de anemia, uma anemia especificamente, ou uma anemia fisiológica, que aí a gente precisa analisar.
E acima de 50% desse hematócrito pode ser indicativo de policitemia. Então, observe na figurinha, né, que a parte aqui de anemia, veja como é que está a quantidade de células sanguíneas lá embaixo. Na policitemia, nós temos uma grande quantidade de células sanguíneas em relação ao plasma. Mais ou menos é essa outra figurinha aqui, tá? Só para fixar essa informação em relação ao hematócrito, tá? Que às vezes a gente faz esse processo de hematócrito no hemocentro, para a gente poder checar esse tipo de informação aqui, para saber se a pessoa está com processo, está com anemia, ou está com policitemia, ou alguma outro tipo de patologia que possa alterar essa relação entre hemácias ou células sanguíneas em relação ao plasma, para a gente poder dizer que naquele momento, olha, foi identificado que está fora do padrão ou fora do que é exigido normal, para a pessoa poder ser encaminhada para algum médico. É dessa forma que o hemocentro funciona. Só que, na realidade, a gente quase não utiliza hematócrito para poder fazer esse tipo de análise. A gente usa mesmo um aparelhinho para ele poder dosar a quantidade de hemoglobina. O aparelhinho é esse aí que vocês estão vendo na figura, tá? Que nós chamamos de hemoglobinômetro, tá? Pode ter algum outro nome, só que geralmente eles chamam de hemoglobinômetro. Então, ele vai determinar a quantidade de hemoglobina que está presente no sangue. É igual aquele exame que a gente faz para a glicose, né? De que você tem que furar o dedinho, colocar aquela gotinha, né? Colocar na fitinha, colocar no aparelho para fazer a análise. É a mesma coisa. Esse aparelho, ele faz a mesma coisa em relação àqueles aparelhos de glicose. A diferença é que da glicose vai ler a quantidade de glicose e esse aparelho, o hemoglobinômetro, ele vai ler a quantidade de hemoglobina. Deu até vontade de ter um desses em casa, né? Furar e tal, eu quero só saber como é que está a minha hemoglobina. Dá vontade de ter um desses. Então, é dessa forma que a gente realiza, pelo menos a triagem hematológica, que eu estou dizendo assim, o Hemopa, que é o centro de referência mesmo no estado. Em seguida, vem o processo da entrevista, tá? Então, assim, da entrevista, então nós temos um profissional da saúde que vai fazer várias perguntas em relação aos hábitos e comportamento desse candidato para poder saber se ele está apto ou não. Tá? Então, aqui nós temos uma ficha de uma triagem. Eu não tenho acesso a essa ficha, apesar de já ter solicitado várias vezes, mas eles são bem rígidos em relação a isso. Então, ela tem que estar muito bem padronizada, ou seja, a mesma ficha de triagem clínica você vai utilizar sempre para fazer as mesmas perguntas, para poder justamente checar esses requisitos que eu falei na aula passada sobre a seleção de doadores. Tá? E o local para poder fazer essa entrevista especificamente é um espaço assim, com privacidade, na verdade são salinhas em que você não consegue, você não ouve qual é a conversa, por mais que você fique próximo da porta, você não consegue ouvir. Então ela tem uma acústica muito boa, essas salinhas em que se realiza essa entrevista. Para poder realmente ter essa privacidade entre o profissional de saúde e o candidato, para que o profissional possa fazer as perguntas necessárias e que o candidato ele se sinta confortável em passar essas informações. Nem sempre o candidato vai passar essas informações da forma mais correta possível. Ele pode esconder uma outra informação por vergonha ou qualquer outro motivo. Mas aí a gente tem também outra forma de poder identificar se a pessoa realmente está falando tudo o necessário. Então, na entrevista, a gente faz todas as perguntas. Então, a gente procura se a pessoa tem algum tipo de doença atual ou alguma doença que teve no passado, o uso de medicamentos, quais são esses medicamentos, se está no período de gravidez, lactação, aborto, o jejum, como é que está a questão da alimentação, se a pessoa se alimentou para poder chegar lá para fazer a doação, se não, ela está muito tempo em jejum, então antes da doação, ela vai lá para a lanchonete, faz uma alimentação, uma hidratação para depois ela fazer a doação, ver se está com algum tipo de processo alérgico, alcoolismo, imunizações, transfusões, doenças infecciosas de modo geral, uso de drogas, as situações de risco acrescido, cirurgias, internações hospitalares, pergunta-se tudo, o hábito e comportamento desses candidatos à doação, para poder identificar se ele pode ou não doar. E após isso, aí sim, ele passou por tudo isso, aí ele pode fazer a doação. Sim, descobrem.
a gente tenta, na verdade, acaba não descobrindo tudo, sabe? Nós tentamos conseguir captar o máximo de informações possíveis desses candidatos para saber se realmente esse candidato ele pode fazer a doação de sangue. Então, a gente precisa checar todas essas informações. A pessoa, por exemplo, eu fiz uma vacina semana passada. Ok, semana passada. Já dá para fazer a doação porque foi na semana passada. Então, a gente tem um período aí de mais ou menos 48 até 3 dias após a vacina para a pessoa poder fazer a doação de sangue. Por quê? A imunização, ela altera as informações. Que informação? A imunização, ela ativa o sistema imune e isso pode provocar um aumento da quantidade de células sanguíneas, especificamente de leucócitos. E isso pode ter um probleminha em relação à parte da doação. O mesmo acontece com medicamento. Então, tem medicamentos, por exemplo, que nós precisamos esperar 3 dias, uma semana ou até um mês para a pessoa poder fazer a doação, por conta da ação do medicamento. Né? Para que rede social? Então, realmente, o banco de sangue ou o Hemocentro, ele investiga a vida da pessoa, mas a gente precisa investigar, não é porque a gente quer fuçar, ou então a gente quer descobrir alguma coisinha, quero saber alguma coisa cabeluda desse candidato. Não, é porque a gente realmente precisa saber se a pessoa ela fez alguma coisa que está fora de considerado um comportamento ideal ou de um hábito ideal para a doação, para que a gente não tenha esses problemas em relação da pessoa chegar lá, fazer a doação ou passar por esse processo de entrevista, mentir em relação a tudo. Você já teve algum parceiro fora da sua relação? Você tem relação estável? Tem. Por quanto tempo? 5 anos. Você já teve algum parceiro sexual fora dessa relação estável? Aí a pessoa mentaliza. Eu tive 2, mas será que eu falo? Não, acho melhor não, né? Vai pegar mal aqui. Não. Só foi mesmo parceiro. União estável é união estável. Né? Isso acontece. E aí a gente precisa investigar. Mesmo que a pessoa ela omita alguma informação, a gente precisa perguntar. E se mesmo que a pessoa está omitindo, a gente coloca lá, ok, união estável, único parceiro, tudo certo, a gente vai anotando lá, vai marcando xizinho nessas informações dessa ficha padronizada. E ao final, terminou a entrevista, ok, agora você pode fazer a doação de sangue, né? Deveria ser assim. Acontece muito do sangue ser descartado por omissão de informações? Acontece por outros motivos. Tá? A gente faz os exames sorológicos, e quando o exame sorológico ele acusa que alguma coisa está de errado, então a gente acaba descartando sangue. Mas a gente tem um outro artifício para poder também descartar. Caso a pessoa ela imita ou omita alguma informação importante durante a entrevista, a gente tem uma outra coisa que ela faz, que ela reflita sobre as informações que ela passou na entrevista. Que eu vou chegar lá. Tá? Então, aqui, depois que a pessoa ela faz a entrevista, ou antes mesmo dela fazer a entrevista, ela assina esse termo de consentimento livre e esclarecido, para poder dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo a doação de sangue porque eu quero, estou fazendo aí um ato altruísta, e todas as informações que eu estou colocando durante a entrevista são informações verídicas, eu não menti em relação a nada. Então, é mais ou menos para que serve esse termo, para poder dizer assim, olha, realmente a pessoa ela está doando porque ela quer, né? A gente não está obrigando nem forçando e não tem nenhuma contrapartida para a pessoa poder receber. Faz muito tempo que eu não vou doar sangue e tive Covid. Eu posso doar? Eu pesquisei sobre a Covid, porque eu também fiquei nessa dúvida. Será que as pessoas que tiveram Covid vão poder doar sangue? E eu descobri que eles estão adotando os mesmos critérios para a doação das pessoas que tiveram Covid, quando as pessoas que têm dengue, chikungunya, zika, basta você não apresentar mais nenhum sintoma após aquele período de 15 dias, de 14 dias, que é o mínimo, mas é bom esperar mais em torno de 20 dias, 25 dias, porque depende muito de pessoa para pessoa.
Se a pessoa ela já não está apresentando nenhum sintoma da doença, então ela está apta para poder fazer a doação de sangue. Por falar nisso, hoje o Hemop está fazendo uma campanha, não sei se vocês já observaram, né? Uma campanha chamando as pessoas que tiveram Covid para poder fazer a doação de sangue. E eles são bem específicos sobre o que eles querem, né? Homens entre 18 e 60 anos, acima de 50 quilos, né? Mas é bem específico, homens, para poder fazer essa doação, porque eles querem o plasma dessas pessoas para fazer o tratamento dos pacientes internados com Covid. Até mesmo para fazer novos estudos sobre a Covid em si. Então, tem muita coisa assim que a gente ainda precisa entender. Então, os hemocentros hoje, eles estão... exato. Então, os hemocentros, não só aqui do estado, mas todos os hemocentros, eles estão fazendo essa campanha especificamente, chamando... E professora, por que somente homens? Por que esse critério? Bom, porque eles são chamando somente homens. Isso tem a ver mais com a massa muscular e com a quantidade de hemoglobina. Eu já ia dizer isso aí, mas tudo bem, professor. Tá, é por isso que eles escolheram, ou eles definiram exclusivamente homens, porque por conta da massa muscular que é maior e a quantidade de hemoglobina também, porque a gente ainda não sabe exatamente por quanto tempo e a gente pode conseguir mais plasma através do sexo masculino. Só por isso, por mais nada. Nada contra em relação às mulheres, mas é porque as mulheres têm um empecilho em relação a uma doação mais frequente por conta do período menstrual. Tá? Então, por isso que eles decidiram assim, não, vamos pegar só um homem, por enquanto, para a gente poder fazer esses estudos. Tá certo? Sim. E aí, voltando aqui, quando a gente finaliza a entrevista, se a pessoa está apta, fala, olha, agora você vai ali para a parte da doação, espere que você vai ser chamado e tal, não sei o quê, fique sentadinha aqui nessa outra salinha esperando para você ser chamado. Se a pessoa foi identificada que ela tem algum tipo de inaptidão, a pessoa ela tem que ser informada. Olha, você fez toda a entrevista, tudo direitinho e tal, porém, nós identificamos que por conta daquela medicação que você é alérgico, né, você não vai poder fazer a doação neste momento. Então, espere melhorar a alergia, espere passar 7 dias após um medicamento para você poder fazer a doação. Retorne, né? Então, a gente sempre precisa falar isso para os candidatos. Porque eles não podem doar naquele momento, por quanto tempo, incentivá-los a voltar para o Hemopa em um outro momento, ou para o Hemocentro, para poder fazer a doação. E se for uma inaptidão definitiva, também precisa identificar, falar isso para o candidato. Olha, durante a entrevista, foi identificado que você tem doença de Chagas, né? Por conta daquele surto lá do açaí, tudo mais que você comentou, papapá. Então, assim, infelizmente, você não vai poder doar sangue. E tem que dizer, por conta da doença de Chagas, que impede você de doar sangue. Então, tem que deixar muito bem esclarecido para o candidato porque ele não vai poder doar sangue naquele momento ou de forma definitiva. Tem que deixar claro. Porque senão a pessoa vai ficar voltando várias e várias vezes para o Hemocentro querendo doar sangue, se não deixar bem claro essa informação. Tá? Então, aqui é só para ilustrar a questão dessas inaptidões. Tá? Então, inaptidão definitiva, uso de medicamentos controlados. Então, tem lá na lista, lá na portaria, nos anexos, falando quais são esses medicamentos e o tempo de inaptidão deles. Eu preciso saber? Não, você não precisa saber, né? Mas você precisa, pelo menos, entender que medicamento, se você usa medicamentos de forma contínua, por exemplo, eles podem ser, sim, não diria um empecilho, mas eles podem te dizer, ou pelo menos te informar por quanto tempo você não vai poder doar sangue. O mesmo acontece com o diagnóstico malária, hepatite após os 10 anos, uso de drogas injetáveis ilícitas alguma vez na vida. Então, são essas informações que precisa estar muito bem claro para o candidato, qual é o tipo de inaptidão definitiva, por exemplo, que ele não vai poder doar sangue. Ou o tipo de inaptidão temporária. Eu tomei vacina, ok, dependendo do tipo de vacina, tem um tempo aí que a gente precisa determinar. Geralmente são 48 horas, ou até
5 dias após a vacina que a pessoa vai poder doar sangue. O mesmo acontece com transfusão sanguínea. Tem que esperar 1 ano. Prostituição, sexo desprotegido, tudo isso tem que esperar 1 ano para poder fazer a doação de sangue. Em bebida alcoólica, se foi identificado que a pessoa foi para uma festinha, um auê ontem, e ela quis doar sangue 8 horas da manhã, não dá. Porque você ingere bebida alcoólica e a bebida alcoólica, ela aumenta a quantidade de lipídios no sangue. E o aumento da quantidade de lipídios no sangue é um fator negativo para o processo de doação e separação desses componentes sanguíneos. Então, são essas informações que precisam ficar claras em relação ao candidato quando ele é identificado como inapto. E aí, a Giovana, eu acho que perguntou sobre que a gente precisa fuçar, né, a vida da pessoa e que se ela omitir alguma coisa, tem como a gente ter uma forma de poder identificar essas pessoas? Tem. Todos os hemocentros ou agências transfusionais, elas têm um aparelhinho, um totem, um cartão, alguma coisa que se chama de voto de autoexclusão. O que é esse voto de autoexclusão? Era o tipo assim, olha, a pessoa, ela acha, ou durante a entrevista, aquela informação, digo, não, eu acho que não vou falar isso, né, porque vai pegar mal aqui na frente, né, da médica, vai pegar mal na frente da enfermeira, né, profissional de saúde, ficar sabendo dessas coisas assim da minha vida, melhor não contar, melhor dizer que eu sou uma pessoa íntegra, né, dizer que tá tudo certinho, tudo bonitinho. Mas aí ela chega no totem, ela olha, lê, pensa, raciocina, pô, mas realmente eu não falei aquilo, poxa, mas isso pode prejudicar a doação de sangue. E aí a pessoa coloca lá, olha, eu acho que não vai ser doado sangue. Então, aqui, nesse ponto, a bolsa em si, a gente faz a coleta, tudo direitinho, da bolsa, todas as informações, os tubinhos para realizar os testes, só que a bolsa ela não entra no processo de fracionamento. Ela é descartada. Mas a triagem laboratorial, ou seja, os exames obrigatórios são realizados. Somente a bolsa em si que ela é descartada. Tá? Então, voto de autoexclusão é um processo de sigilo dessa informação. A gente não sabe, por exemplo, qual é a pessoa. É o Andressi aqui. Olha, gente, o Andressi aqui. Né? Ele colocou aqui um voto de autoexclusão e tal. Não, não tem nada disso, não tem o nome do candidato. Só tem uma numeração. Ok, essa numeração 530. Aqui, olha, bolsa 530, ok, aqui o 530 apertou o voto de autoexclusão, bolsa 530, a gente descarta. É assim que funciona. Então, tem um totem mais ou menos parecido com esse. Não é esse do Hemocentro, do Hemopa, ele é um pouquinho diferente, mas tem esse totemzinho para a pessoa chegar lá e colocar, né? Sim ou não, apertar, e se ela concorda ou não. E aí ela coloca as informações, tem geralmente códigos de barra, então a gente passa, recebe um númerozinho, passa um código de barra, para poder identificar qual é a numeração do candidato, e aí faz uma perguntinha, você foi sincera na entrevista? Aí a pessoa coloca lá, sim, fui sincera, ok, então sua bolsa será utilizada no processo de fracionamento. Não fui totalmente sincera, eu omiti algumas informações. Aí a pessoa aperta o não, a gente faz tudo, só não é fracionado, mas a gente realiza os testes obrigatórios. Então, funciona mais ou menos assim, né? Você disse toda a verdade durante a entrevista, não escondendo nenhuma informação e acha que seu sangue pode ser utilizado para transfusão, aí você pensa, sim, ok, continua. Não, então vamos descartar a sua bolsa. Tá? Então, mais um recurso, não tinha. Então, isso foi mais um recurso utilizado para a gente poder realmente garantir essa segurança, essa qualidade em relação ao sangue que está sendo doado. Por conta deste problema, em que a maioria das pessoas vão para o Hemocentro pensando, eu vou doar, mas eu quero saber quais são os resultados dos meus exames. Né? Ela não vai porque ela quer realmente fazer esse ato altruísta. E aí ela passou por esse processo de entrevista e veio para a coleta. E aí da coleta, eu falei que nós temos 3 processos de doação. A doação da bolsa de sangue normal, a doação por aferese e a doação autóloga. São 3 formas. Eu vou falar de 2 especificamente, e a doação autóloga eu vou fazer um comentário sobre essa doação autóloga. Tá? Então, a doação, ou a coleta dessa bolsa,
Tem que ser numa sala muito bem limpa, iluminada, confortável, agradável. Por isso tem aquelas cadeiras confortáveis que é para a pessoa se sentir à vontade, né? Não é fácil fazer a doação se você estiver num movimento, num ambiente mais escuro, né? Num ambiente assim meio sombrio, que te deixa meio apreensivo. Então tem que ser um ambiente que deixe o candidato relaxado para fazer essa doação. Então a sala em si, ela precisa proporcionar esse tipo de acolhimento para o doador. E o sangue, o volume em que a gente precisa coletar? Bom, nesse caso aqui, a bolsa, né, o volume máximo que a gente coleta é em torno de 450 ml de sangue. Aí eu coloquei, mas tem mais 45, mais 30, que de acha isso? Bom, esses mais 45 ml na verdade, o quanto que a bolsa ela pode suportar acima dos 450 ml, tá? E a gente ainda precisa coletar mais 30 ml para realizar os exames. Então, eu cheguei a 450, ok. Eu preciso mais de 30 ml para poder realizar todos os exames. Fazer a sorologia, fazer a parte do hemograma, para a gente poder confirmar realmente a quantidade de hemoglobina, saber se eu não tenho algum tipo de alteração nas hemácias, fazer um estudo em relação ao sangue do doador. Então, a gente precisa de volume de sangue um pouco maior. E para poder comportar ou para poder manter essa relação, essa quantidade do sangue sem que ocorra o processo de coagulação, a gente ainda tem que acrescentar em torno de 60 até 65 ml somente de anticoagulante. Então, observe que a bolsa em si, ela comporta uma quantidade muito maior do que 500 ml. Eu posso estourar esse ponto? Não, nunca, jamais. Jamais você pode chegar assim, eu cheguei a atingir 450. Vamos acrescentar mais 50 ml. Né? Isso pode acontecer, mas isso pode ser prejudicial para o candidato, porque ele já vai estar perdendo um volume muito grande de sangue. Isso pode provocar alterações no débito cardíaco. Então, ele pode estar entrando, por exemplo, numa taquicardia, se for retirar uma quantidade de sangue acima do permitido. Então, a gente precisa respeitar esses volumes aqui. Geralmente, acontece não conseguir atingir os 450 ml. Às vezes, o acesso não está tão bom, às vezes a pessoa ela começa a se sentir um pouco mal, às vezes ela está com 250, 300 ml ainda da bolsa. Então, é geralmente chamado médico, tem um médico também ali perto, de prontidão, para poder auxiliar, né, as enfermeiras e os técnicos de enfermagem durante o processo de doação. Que aí se faz um cálculo de mais ou menos de quanto a pessoa vai poder doar o sangue. Isso pode acontecer também durante a entrevista, para poder dizer assim o volume adequado, ideal para aquela pessoa. Então, tem casos em que ocorre realmente da gente conseguir só 300 ml, 400 ml, 350, até 200 ml. E isso depende justamente dessa relação entre o peso do candidato e qual é o sexo, se é masculino ou se é feminino, que dá para utilizar. E aí dá para dizer assim, olha, abaixo, por exemplo, até 300 ml, geralmente a gente utiliza para somente as plaquetas. É o que dá para utilizar. Acima disso que dá para a gente fracionar melhor, mas abaixo de 300, somente as plaquetas que dá para utilizar. Bom, e aí vem outras informações, né? Terminou o processo de doação? Ok, beleza. A pessoa sai da salinha e vai para lanchonete, que ela vai fazer um lanchinho, uma hidratação oral, porque ela perdeu, né? Ela doou, um volume considerável de sangue. E aí, enquanto ela está lá se hidratando, né, se recuperando, ela precisa ficar esse tempo aí de mais ou menos 15 minutos para a gente poder observar se a pessoa vai ter algum tipo de alteração, se ela vai ter, por exemplo, se ela vai passar mal, se ela vai desmaiar, ter alguma coisa pode acontecer, então, nesses primeiros 15 minutos. Então, a gente usa esse momento que ela precisa fazer essa hidratação, esse lanche, para poder observar se o candidato vai ter algum tipo de reação pós-doação. E mesmo assim, está tudo bem, tudo ótimo, maravilhoso, candidato, mesmo assim tem algumas recomendações importantes. Não é recomendado dirigir após a coleta,
porque a perda desse volume sanguíneo faz a pessoa ter uma perda um pouco da noção do que acontece ao redor dela. Recomenda-se também esperar 60 minutos, 1 hora, para poder fumar ou usar qualquer outro tipo de produto, à base ou não do tabaco. Não fazer nenhum tipo de esforço físico por 12 horas. Por exemplo, a pessoa vai trabalhar com maquinários pesados, por exemplo, também não é recomendado. Então, ela precisa não fazer nenhum tipo de esforço por esse período de 12 horas. E como a agulha, ela é um pouco mais grossa do que é utilizado na coleta de sangue venoso de forma em laboratórios, então é necessário fazer a compressão no local por um tempo muito maior, né? Quando a gente faz coleta de sangue em laboratório, a gente só segura, né, por um tempinho, assim, vou segurar por uns 5 minutinhos, pronto, tá tudo ótimo, tudo perfeito. Para a doação de sangue, a gente tem que ficar muito mais tempo segurando, fazendo a compressão no local, porque acontece mesmo de não haver um processo de coagulação totalmente no local da punção. Isso pode provocar pequenos processos hemorrágicos no local. Isso até mesmo acontece logo após a coleta, nesses 15 minutos. Que aí a pessoa vai, troca, né, o curativo e tudo, aí faz uma nova compressão. Então, é sempre importante observar esses detalhes. Tá? Nem sempre vai ser o local vai ficar bonito após a coleta. Se for uma coleta, uma punção um pouco mais difícil, geralmente fica o local a presença de um hematoma. Mas nada que não empecilhe da pessoa fazer a doação de sangue. E vem a doação por aférese, tá? O que é essa doação? Essa maquininha tem no Hemopa. É algo totalmente diferente em relação à doação normal, porque nós temos uma máquina, um equipamento que faz essa doação. Como assim? Esse aparelhinho, como é que ele funciona especificamente? A gente vai estar conectando o braço desse doador. Tem que ter uma recomendação muito bem específica para fazer essa doação por aférese, em que nós temos 2 pontos, digamos, eu vou furar esse braço aqui, em que esse braço vai sair o sangue e este outro braço aqui vai receber o sangue. Sai o sangue da mesma pessoa e volta para ela. Nesse tipo de doação, a gente vai determinar qual é o tipo de componente que vamos precisar para aquele momento. Digamos, estamos precisando fazer uma doação, estamos precisando de plasma, especificamente porque nós temos pacientes com hemofilia e a quantidade que nós temos aqui com plasma está sendo suficiente. Ok, a pessoa pode fazer doação por aférese. Então, a aférese, o componente, né, o equipamento, a gente coloca lá no equipamento qual é o tipo de componente que a gente precisa para aquele momento. E qual é o volume que a gente vai precisar daquele componente. Então, o aparelho, ele sai o sangue de um braço, passa pelo aparelho, o aparelho separa o plasma e ele devolve para o outro braço o restante dos componentes. Ou seja, devolve para o braço hemácias, leucócitos e plaquetas. Mas eu não quero o plasma, eu quero somente, digamos, as plaquetas. E aí eu coloco lá o volume de plaquetas que eu preciso. Ok, mesmo sistema. Sai o sangue de um lado, passa para o aparelho ele separa. Olha, plaquetas vai para a bolsa e o restante, plasma, leucócitos e hemácias, voltam para o candidato. Então, essa é a grande sacada. Nossa, estou com uma vontade louca de coçar meu olho. Essa é a grande sacada desse tipo de doação por aférese. Aférese. Tá. Em que nós temos esse equipamento que ele faz essa seleção dos componentes. Pode ser um componente, 2 componentes, 3 componentes, mas geralmente é um componente só do sangue, em que ele separa, joga para uma bolsa e o restante retorna para o doador. Não é uma maravilha? Mas poderia pensar assim, poxa, mas se tem esse equipamento, por que então não substitui a doação de forma geral por este tipo de equipamento? Bom, esse equipamento em si, que ele faz esse processo de seleção desses componentes, ele é utilizado em alguns casos específicos, em que há uma solicitação do médico, que ele precisa descrever, justificar por que precisa ser aquele tipo de doação específica para poder utilizar esse equipamento.
Não é qualquer, não é qualquer pessoa, qualquer candidato que vá poder fazer esse tipo de doação. Tá? Tem que obedecer alguns critérios bem específicos. E que critérios são esses, na verdade? Aqui deveria ser uma área física específica para ser realizado esse tipo de coleta. Sendo bem sincera, no Hemopa nós não temos uma área física específica. Então, no Hemopa, o que eles fizeram? Nós temos várias cadeiras, né? E aí eles selecionaram a última, que fica mais isolada, por onde está o equipamento e que a pessoa chega lá para fazer esse tipo de doação. Não costuma ter. Não tem nenhum tipo de reação. É uma doação como a doação normal, que a pessoa chega e faz aquela coleta da bolsa total, do sangue total. Por aférese, não tem nenhum tipo de reação, mas ela segue os mesmos critérios. Ela terminou o processo de doação por aférese, então ela fica na sala, espera por um período de 15 minutos para poder ver se ela vai ter algum tipo de reação ou não, tá? Mas funciona da mesma forma. Tá? Então, assim, e aí sempre tem um médico. Durante todo o processo de doação de sangue, gente, sempre tem um médico, por incrível que pareça. Ele pode não estar ali fisicamente andando para cima e para baixo, mas ele fica numa salinha reservada, esperando, né, para ver se ele vai ser solicitado, se tiver algum tipo de intercorrência, para as pessoas poderem chamá-lo e ele poder ver o que pode fazer. Se, por exemplo, o candidato ele passar muito mal, pode até mesmo chamar a ambulância do SAMU para poder fazer um atendimento adequado. Tá? Como eu posso dizer? Será que eu vou usar essa informação? Vou falar. Teve uma vez que meu irmão ele fez a doação de sangue, só que ele fez a seguinte besteira. Não seria bem a besteira, mas ele achou que não iria ter nenhum tipo de problema. O que é que ele achou? Vou fazer a minha corrida matinal. Então ele fez a corrida matinal, como sempre, todos os dias de manhã. E chegou em casa, tomou um banho, tomou café. Aí eu digo, agora sim eu vou fazer o quê? Vou fazer a doação de sangue. Na época a gente morava pertinho do Hemopa mesmo. Hoje eu moro próximo já do Barros. Então ele foi andando até o Hemopa e fez, né, a doação. Fez todo o caminho do ciclo do sangue, estava tudo certo. E aí quando estava terminando a coleta de bolsa, aí ele olhou para a técnica e disse, eu não estou me sentindo muito bem, eu acho que está ficando meio turvo aqui, está meio escuro, está normal mesmo essas luzes aqui, vocês não desligando, vocês não diminuindo a luz. Aí foi aí que a moça percebeu que ele estava realmente passando mal. Chamou o médico chegou lá, viu que ele estava passando mal, interrompeu o processo de doação, aí eles fizeram massagem cardíaca, porque ele estava sentindo muito mal, e aí no final ele falou, né, que ele fez um exercício físico, a corrida matinal, e ele achou que não teria nenhum problema após a corrida matinal fazer a doação de sangue. Após a corrida matinal. Exercício físico intenso. Então, esse tipo de situações acontece? Sim. E aí eu preciso do médico lá presente. Então, o médico foi, prestou os primeiros socorros, por isso que tem que ter um médico, um terapeuta lá, não só por conta da doação por aférese, mas por conta de essas outras situações em que ele precisa prestar os primeiros socorros e a partir desses primeiros socorros saber, ok, o candidato ele está bem, ele pode retornar para a sua casa ou não, o candidato ele continua muito mal, então bora chamar um atendimento mais adequado, que no caso é o SAMU. Tá? É assim que funciona quando o candidato ele passa mal nas dependências do Hemocentro, por isso que precisa desses 15 minutinhos lá. Certo? Então, essa doação ela tem as mesmas exigências para uma coleta de sangue total normal, precisa passar por todo esse processo do ciclo do sangue, a diferença é que a pessoa não vai coletar a bolsa em si, e sim ela vai para uma cadeira específica por conta do equipamento. E aí tem que ter um médico hemoterapeuta próximo ou por perto para poder auxiliar se acontecer algum tipo de intercorrência durante o processo de doação. Então, para fazer essa doação, o candidato ele deve concordar, preencher um termo de consentimento livre e esclarecido, dizendo, ok, eu quero fazer essa doação, ou então eu vim para fazer esse tipo de doação específica,
Às vezes, tem uma indicação bem específica de médico e tudo mais, ou então um próprio hemocentro verifica que a pessoa está dentro das condições ideais para fazer esse tipo de doação. Tá? Pode ser uma dessas duas formas. E aí, nesse termo, tem que estar muito bem descrito e esclarecido também, precisa esclarecer para o candidato como ocorre esse procedimento de coleta, que é diferente da coleta normal, que complicações pode ter, geralmente são as mesmas complicações que a gente observa no sangue, na coleta de sangue total, e se tem algum risco para o doador, para o candidato em si. Como é um aparelho que faz essa separação, pode ter algum tipo de probleminhas? Pode. Tá? Mas os riscos aí por conta desse equipamento são mínimos, mas mesmo assim a gente precisa esclarecer para saber se a pessoa realmente ela concorda fazer esse tipo de doação. E aí o serviço de hemoterapia, ele possui um programa de doação de plasma por esse processo, para a gente poder obter uma matéria-prima para a produção de alguns componentes específicos, que precisa ser muito bem, rigorosamente seguidos. Esses requisitos são praticamente os mesmos que a gente faz da entrevista, para poder saber se a pessoa pode ou não doar esse tipo de material. E a gente faz esse tipo de doação por esse equipamento quando a gente precisa de uma grande quantidade de plasma, em que a gente precisa obter materiais específicos. O que seria isso? Eu preciso de medicamentos à base de fator 8, fator 9 para poder atender os pacientes hemofílicos do SUS. Então, para isso, o Hemocentro ele se candidata, ele compra o equipamento para poder obter esse tipo de material e fazer a produção ou enviar esse material para fazer a produção desses componentes bem específicos, tá? E a produção desses componentes, eles também seguem critérios muito bem rigorosos. Tipo, não é qualquer hemocentro assim, olha, tem plasma excedente, vocês querem? Não funciona dessa forma. O hemocentro ele tem que seguir critérios sanitários muito bem exigidos para poder fazer a doação dessa matéria-prima, no caso, o plasma especificamente. E então a gente utiliza um equipamento para fazer a doação desse tipo de matéria-prima. Pode ser somente nesse tipo de situação? Não. Pode ser situações bem específicas. Eu preciso de plaquetas, por exemplo. Eu tenho um candidato que ele deixa eu chutar aqui, A negativo. E eu preciso de plaquetas, porque eu não tenho plaquetas A negativa. O meu estoque está muito baixo desse tipo de plaqueta. Em vez de eu esperar todo o processo de separação, né, doação, do sangue total, eu fracionar, separar para poder obter as plaquetas, exige um pouco mais de tempo. Então vamos encurtar este tempo, então vamos solicitar para o candidato, então, para que ele faça a doação por aferese, mas para a gente poder obter as plaquetas em si, porque ele tem um tipo sanguíneo que a gente está precisando. Então, nesse momento, o Hemocentro, um serviço de hemoterapia, ele pode solicitar, olha, você não vai exatamente fazer a doação de forma normal, né? Você vai para um equipamento, você aceita? Aí tem que explicar tudinho como é que funciona, o que acontece e tudo mais, a pessoa assina o termo, e aí ela vai para esse equipamento específico para fazer a coleta, por exemplo, somente de plaquetas A negativa. Então, isso pode ser solicitado. Então, são situações muito bem específicas em que é utilizado esse tipo de aparelho. Tá? Bom, e aí, gente, eu finalizo aqui sobre a parte da doação. Aí eu falei para vocês que eu ia comentar acerca da doação autóloga. Eu falei na aula passada sobre a doação autóloga para a curiosidade de uma aluna, que foi a Giovana. A doação tem esse terceiro tipo de doação, que nós chamamos de doação autóloga. E essa doação autóloga, ela acontece também por situações muito bem específicas, em que nós precisamos, ou a pessoa ela precisa, por exemplo, estocar uma quantidade de sangue e que não dá para a gente utilizar o sangue normal. O sangue normal que eu estou dizendo, o sangue mesmo que está presente no hemocentro. Isso acontece muito, por exemplo, com pacientes em que eles precisam de sangue recorrente e que eles já têm uma produção de anticorpos bem específicos sobre determinados tipos presentes nas hemácias. E aí a gente precisa diminuir o máximo de reações
por conta da presença desses anticorpos. E aí a gente pode recorrer para a doação autóloga. Isso também pode acontecer, por um outro exemplo, em que o médico ele solicita, ele faz, o médico, é o que eu estou dizendo, não é o médico hemoterapeuta, mas o médico externo, ele faz uma solicitação, uma justificativa, ele preenche um documento bem específico para poder dizer, justificando, olha, eu preciso que este candidato, ou este paciente, ele tem a presença dessa tal patologia, em que ele vai realizar um procedimento cirúrgico e tal, não sei o quê, e que ele já... Então, tem que estar muito bem assim, descrito, justificando por que aquela pessoa especificamente, ela precisa fazer a doação que a gente chama autóloga. Aí você está se perguntando, mas que diacho dessa doação autóloga? É quando a gente pega o sangue da própria pessoa, ela doa para ela mesma. É assim que funciona. Então, a pessoa chega, ela precisa, por exemplo, eu preciso de plaquetas e plasma. Aí ela pode fazer essa doação autóloga. Aí ela pode seguir pela doação normal, que é aquela bolsa de sangue total, ou ela faz a doação autóloga através do equipamento, que é o equipamento de doação por aferese, ou aférese. Tá? E aí a gente faz todos os exames, porque são obrigatórios fazer os exames sorológicos, e se tiver tudo ok, aquele material ele é armazenado para a pessoa poder utilizar daqui a 1 dia, 2 dias, 5 dias, dependendo do que ela precisa. Geralmente a gente faz doação autóloga de hemácias e de plasma. E aí a gente precisa respeitar um tempo de mais ou menos 3 dias, 5 dias, dependendo do material. A mesma coisa acontece, eu não falei, mas a mesma coisa acontece com a doação por aferese. Tá? Dá para a pessoa fazer a doação, por exemplo, eu quero fazer a doação por aferese, ou então eu preciso retornar aqui porque eu tenho um tipo sanguíneo bem específico e eu preciso voltar aqui mais vezes para fazer esse tipo de doação. Dá para fazer nesse tipo pelo mecanismo da aferese? Dá para fazer. Então, a gente determina, por exemplo, para a doação de plaquetas, mais ou menos 5 dias. Então, a pessoa vai hoje, fez a doação, aí ela conta 5 dias depois, ela faz mais uma doação por aferese. E plasma também dá para fazer, mais ou menos de 3 dias, um pouco mais. E dá para a pessoa fazer várias doações, pelo menos doação autóloga e essa doação por aferese, dessa forma. A pessoa dá para retornar mais vezes para o local para fazer essas novas doações. Aí respeitando esse tempo de 3 dias, 5 dias, mais ou menos, para poder fazer essa doação do mesmo componente. Eu quero fazer somente está precisando somente plaquetas. Ok, você vai lá a cada 5 dias para fazer de plaquetas. É plasma, então vou lá a cada 3 dias, 4 dias fazer a doação de plasma, por exemplo. Perguntas, deixa eu ver. A gente pensa que só tem uma forma de doação, né? Então, eu falei para vocês que existem mais 2. Então, essas 2 aí também são utilizadas. Não são bem conhecidas porque elas não são utilizadas de forma rotineira. São situações bem específicas em que tem ali a supervisão do médico ou do terapeuta que ele vai determinar se pode ou não fazer uma doação, por exemplo, doação autóloga, e aí eu preciso dessa justificativa muito bem descrita, ou a doação por aferese, que aí eu também tenho a supervisão do médico hemoterapeuta, em que a pessoa precisa autorizar. Quanto tempo dura uma bolsa de sangue? Depende do componente. Se for hemácias, um processo de separação do fracionamento do sangue, eu vou guardar as hemácias. As hemácias, junto com o anticoagulante, tem algum tipo de conservação? Tem. Para cada tipo de componente tem uma conservação bem específica. Para o caso das hemácias, por exemplo, Giovana, a gente adiciona um anticoagulante específico para manter essas hemácias viáveis por mais tempo, e elas podem durar de 30 até 42 dias no ambiente refrigerado. A temperatura de geladeira é de 4 a 5 graus Celsius. Já o plasma dá para a gente utilizar 24 horas, coletei hoje o plasma, separei hoje o plasma, e se eu tenho paciente que precisa, então o plasma ele fica em temperatura ambiente, também em temperatura refrigerada,
por um período de 24 horas. Ou, se for necessário, dá para a gente congelar o plasma, que aí, congelado, ele dura por um período de até 1 ano. E eu tenho as plaquetas, em que as plaquetas, elas também têm um tempo de vida, assim, extremamente curto. Elas duram, no máximo, até 5 dias, e elas têm um equipamento específico onde ficam essas plaquetas, elas ficam na temperatura ambiente, em torno de 37 graus Celsius, e elas ficam em agitação eterna, completa, nesse aparelho, para justamente não acontecer a agregação plaquetária. Então, elas precisam ficar em movimento, em agitação constante. Então, para cada componente, a gente tem um tempo específico, temperatura e até mesmo equipamento para que a gente não perca esse material. E mesmo para o sangue, gente, o sangue, o que eu digo? As hemácias, mesmo que a gente coloque as hemácias, ou a gente colete uma pessoa em que as hemácias elas estejam dentro daquele padrão até de 12,5, está com 15, por exemplo, gramas por decilitro, a quantidade de hemoglobina, quando a gente armazena as hemácias, elas vão perdendo, essas hemácias elas vão destruindo, elas vão morrendo com o tempo em que elas são armazenadas. Então, por isso que a gente precisa aí de uma quantidade mínima que se determina por lei, mas que a gente pode diminuir um pouquinho para poder atender a demanda local, para que as hemácias se mantenham viáveis por muito mais tempo. E aí, quando eu falar sobre o processo de separação dessas hemácias, da formação desses hemocomponentes, eu vou falar sobre componentes específicos que a gente precisa avaliar e que precisam estar presentes para manter essa hemácia viável por muito mais tempo. Certo? Dúvidas sobre esse processo que eu esqueci agora que eu estava falando? Doação. Dúvidas sobre o processo de doação? Eu sei que vão surgir novas perguntas, eu acho. Mas eu acho que até aqui eu acredito que está tranquilo. Tá de boa, professora. Tá? Porque hematologia e banco de sangue são as minhas áreas, por incrível que pareça. Tá? Eu até fiz um curso, não curso não, mas foi mais por curiosidade, saber como era um laboratório do banco de sangue do Albert Einstein, saber como é que é a estrutura. É um negócio muito louco. Você olha assim, você não pensa que é hospital, né? Você pensa que você está andando no shopping, porque aquilo não tem cara de hospital. Certo, gente? Bom, então, a gente finaliza por aqui. Amanhã nós temos aula prática. Sexta passada, a professora Célia não veio, né? Aí uma sub assistiu a aula prática e outra sub não. Tenho que ver como é que vai ficar essa situação. A outra sub, mas eu decido na hora. Sim, antes que eu esqueça, houve uma reunião entre os professores e a coordenação para a gente poder discutir alguns assuntos sobre da forma como nós estamos, né, esse acesso remoto lindo e maravilhoso, e que vai ter a prova de vocês, vai voltar, a pontuação vai voltar a ser o que era antes, ou seja, 7 pontos, tá? A prova de vocês vai ser 7 pontos. A primeira avaliação ela vai ser nesse modo aqui, modo virtual, da mesma forma como vocês fizeram no semestre passado, pelo menos essa primeira prova. A segunda VC ainda não foi definida, então, mas a primeira VC vai ser dessa forma, por meio virtual, através da plataforma, talvez em horários específicos, então, quando sair o calendário de provas, fiquem atentos. E aí vocês vão ter direito àqueles 3 pontinhos que vocês têm direito, né? Só que esses 3 pontinhos, eles serão distribuídos em relação às aulas práticas. Tá? Eu sei que tem alguns alunos que assinaram uma espécie de um termo em que o aluno ele não vai poder comparecer a essas aulas práticas por N motivos, e esses N motivos é justamente ou a pessoa se enquadra no grupo de risco, ou é porque ela tem algum familiar que se enquadra no grupo de risco, e aí ela prefere não vir às dependências da faculdade para poder realizar as atividades práticas. E para que essa pessoa não se sinta desconfortável ou prejudicada
por conta por não estar presente nas aulas práticas, também vou passar uma atividade muito semelhante com a atividade prática para que eu possa avaliar, tá? Então, a partir de amanhã, as aulas práticas, elas passarão a contar justamente esses 3 pontinhos que vocês têm direito. Nós decidimos, junto com a coordenação, que poderia ser dessa forma e a direção autorizou que nós podemos fazer desta forma. Até porque a gente acha que a prova mesmo, da forma como foi da vez passada, valendo 10 pontos, alguns alunos não atingiram, então não conseguiram realizar a prova. O processo de adaptação também à plataforma foi difícil, então houve também muitas situações bem específicas e algumas situações generalizadas que nos fizeram refletir sobre a forma e que achamos melhor que seria deste jeito, tá? Então, 7 pontos para valer a prova de vocês, e por enquanto a primeira vai ser VC, será online, através da plataforma, e os outros 3 pontinhos para poder alcançar esses 10 pontos serão através das aulas práticas que a gente vai definir, no caso vou falar amanhã, o que vai ser essas aulas práticas, o que eu vou exigir dos alunos que estarão presentes, então falem com seus coleguinhas, tá? Em relação a isso. E eu acho que é só isso. Só isso sim, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas, eu acho que alguns alunos têm meu contato, vocês podem solicitar para o Vinícius, para o representante, vou até mandar mensagem para ele. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, que eu vou responder. Não prometo responder na mesma hora, tá? Mas eu vou responder sim, na hora que for possível. E também não se preocupe se vocês receberem mensagens estranhas, fotos de pezinho, tá? Porque a minha filha descobriu as maravilhas do WhatsApp e isso está me dando um pouquinho de dor de cabeça. Não sei como um bebê de 1 ano e 2 meses consegue. Até mais. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Ok, Até a próxima aula, professora. Só não aparecer no seu laboratório lá porque eu fui doar sangue, tá? Tá, tudo bem. Brincadeira. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom dia Tchau, para vocês. professora.